Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, todos os canais parceiros aqui, a BPE, Filosofia em Movimento, canal do Sejus e tantos outros. Eu sou Carla Pavão. No dia de hoje eu gostaria de continuar conversando com vocês sobre esse livro que está esgotado e é um marco no Espiritismo, pela editora Comínios, editora coordenada por Dora Encontre, Espiritismo, Sociedade e Política. Eu não vou ler a íntegra de um artigo, é um artigo da Litsa Amorim, a querida Litsa, companheira da mediúnica da ABPE, que além de ser uma graça, de ser maravilhosa, eu preciso um dia trazer a Litsa aqui para conversar com a gente. Ela é graduada em Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, 2014, graduanda em Pedagogia na mesma universidade, tem se dedicado desde o mestrado em Educação, em 2018, à área de História da Educação. Atualmente é doutoranda em Educação na Universidade de São Paulo, pesquisando a formação política no movimento espírita brasileiro entre 1869 e 1919. Então, vem coisa boa, e a Letícia sempre com aquele jeito dela muito meigo, mas trazendo muito conteúdo. Eu não vou ler a introdução dele, porque faz um breve resumo do que a gente vai falar, e vou pedir licença à Letícia e a todos para tirar algumas partes desse artigo, porque senão vai ficar muito extenso, né, para o Paz e Bem. Mas o título do artigo é Espiritismo e Feminismo, Relações Históricas e Fecundações Teóricas. E a Litsa começa dizendo o seguinte: o espiritismo entre as forças progressistas, Estados Unidos, França e Brasil. E ela vai falar o seguinte, que no âmbito das formações religiosas, segundo alguns pesquisadores, que eu não vou dar o nome aqui, ela diz o seguinte, que a sobreposição do ativismo progressista e da adoção e prática religiosa de espíritas franceses e espiritualistas americanos e ingleses no século XIX, entre os quais estão Allan Kardec, embora eles não entendessem o espiritismo como uma religião equivalente às demais, já que se propunha a pesquisa científica e tinha uma proposta filosófica e teológica, havia uma ênfase na ética da caridade que foi corroborada por diversos apontamentos sobre reformas sociais, reforçando essa sobreposição entre ética religiosa e reforma social. Portanto, aqui já vai um dos principais pontos que nós, espíritas, kardecistas, progressistas, ainda que cometendo uma série de pleonasmos, nos diferenciamos do movimento espírita tradicional, porque nós vemos essa questão das reformas sociais, essa questão da inserção da mulher e de tudo mais que a Litsa vai falar aqui. Ela vai dizer que em 1848, nos Estados Unidos, há o primeiro encontro do direito das mulheres no país, e ele é realizado em Nova York, que entre outras religiões do século XIX, que reforçavam a hierarquia das religiões tradicionais, o espiritualismo é tratado no principal dessa obra, né, desse movimento, no movimento sufragista do século XIX, e é intitulado, num livro intitulado History of Women's Suffrage, que é escrito em 1880 como a única seita religiosa que reconheceu a igualdade entre mulheres, homens e mulheres. O pesquisador é Broad, não sei como é que se fala, de 2001. Então, ela vai dizer, os espiritualistas estadunidenses acreditavam que a comunicação dos espíritos inaugurava uma nova era, que seria caracterizada pela realização de um amplo programa de reformas sociais progressistas. Assim, apoiaram ativamente causas como o socialismo, a reforma trabalhista, o vegetarianismo, a reforma na saúde, a reforma nos códigos de vestuário e o antissabatismo, que é a questão do sábado, a abolição da escravidão negra e as lutas pelos direitos das mulheres. O espiritualismo incorporou diversas visões liberais sobre religião que já estavam presentes em outras denominações protestantes da época, como unitaristas, quakers e universalistas. Ideias como a negação da origem puramente divina da Bíblia, da condenação eterna e mesmo a defesa da doutrina da salvação universal já eram uma tendência nesse período. Ali está escrevendo sempre super bem. Enquanto parte do movimento
abolicionista considerava a questão da mulher menos importante e não prioritária, como sempre. Mesmo após o fim da Guerra Civil, o movimento espiritualista deu visibilidade à liderança e às causas femininas, como o direito ao divórcio, à propriedade, à guarda dos filhos em caso de separação. Isso destaca novamente Broad, ou eu acho que é Broad que se lê, nesse livro que está sendo citado de 2001. Então, o espiritualismo, segundo a Litsa, se tornou o maior movimento de disseminação de ideias sobre o direito das mulheres nos Estados Unidos na metade do século XIX. E o argumento mais audacioso da obra, Radical Spirits, é que, segundo a própria autora, que as médiuns formaram o primeiro grupo numeroso de mulheres estadunidenses a falar em público ou exercer liderança religiosa sobre homens e mulheres. Daí a gente vê que esse movimento tradicional e conservador espírita, onde os homens, né, eu tenho um vídeo que eu falei sobre machismo no espiritismo, segundo este livro aqui também, ele não faz nenhum sentido, né? Além de não ser realmente aquilo que está de acordo com Kardec, fundador e filósofo do espiritismo, ainda é extremamente machista, e por isso é que acaba ficando tão longe das raízes históricas do espiritualismo, que também influenciam e tangenciam o espiritismo. Então, ela vai dizer o seguinte, que no Brasil, o caldo cultural que se revelaria num terreno fértil para o espiritismo era composto de elementos opostos, segundo a Mari Del Priore, que eu tive o prazer de entrevistar no Conaler, né, no Conaler. Então, ela vai dizer o seguinte, o apelo ao fantástico pela literatura influenciada pelo romantismo e pela fantasmagoria. Então, as tendências oriundas da Europa, como o espiritualismo, o socialismo, o positivismo, a maçonaria, o racionalismo, entre as quais figurava o próprio espiritismo. O espiritismo foi abraçado por homens como político Alcindo Guanabara, grande opositor do reacionarismo católico e, ao mesmo tempo, maçom, espírita e republicano, e também por Adolfo Bezerra de Menezes, 1831 a 1900, atuante no movimento espírita abolicionista e que continua como cérebro e figura do movimento espírita atual. Importante dizer, contudo, que Bezerra de Menezes foi rustanguista, sim, ou seja, ele não seguiu todos os princípios kardecistas expressos ali. Isso aqui era para lembrar que eu tinha que gravar o Paz e Bem para vocês, já estou lembrada, gente. Então, esse movimento chega no Brasil com uma base extremamente patriarcal, né, de homens, né, e talvez vamos ver se é isso que a Litsa entende por influência. Ela vai dizer o seguinte, Bezerra de Menezes, Leopoldo Cirne, que é outro bastante conhecido no movimento espírita tradicional, 1870 a 1941, e outros formariam um grupo de espíritas religiosos ou místicos. É porque teve uma divisão toda entre os espíritos, uma cisão, uma briga enorme. Então, esses são os religiosos ou místicos. Ambos chegaram à presidência da Federação Espírita Brasileira, da FEB, que só aboliu o rustanguismo do seu estatuto recentemente, não sei se é 1 ano ou 2 anos. E eles chegam em 1900. E a FEB foi criada justamente com o objetivo de unificar o movimento espírita, que era composto em 1889 por cerca de 35 grupos espíritas só no Rio de Janeiro. Então, era um movimento extremamente disperso. Agora, no movimento progressista, nós também estamos, assim, bastante dispersos, embora nós temos alguma coesão dentro de um grupo chamado Pelo Bem Social, que agrupa grande parte dos espíritas progressistas, mas ainda assim existe uma cisão. Mas também não existe nenhum movimento por parte nossa tentando unificar isso. Embora, se nós tivéssemos, creio eu, que se nós tivéssemos uma frente ampla progressista, poderíamos fazer muito mais pelo espiritismo, né? Muito mais resistência a esse movimento conservador que se denomina espírita e que ainda está muito aliado ao bolsonarismo, né? Segundo as recentes pesquisas, 33% ainda dos espíritas conservadores ainda estão ligados ao bolsonarismo. Então, vamos lá. Outros espíritas do período apareceram nos jornais da época, como Saldanha Marim, Quintino Bocaiúva, e ela vai dizer assim,
O primeiro, né, que é o Saldanha Marinho, ele escrevia como Gaganelli, ele escreveu artigos no Jornal do Comércio, em que ele citava o Jornal Espírita Reformador, isso segundo Del Priore de novo. No século XX, né, a gente vai ter a expansão econômica do café aqui no Brasil, a imigração europeia e uma renovação cultural oriunda de várias fontes. E com isso, os meios também de transporte, de comunicação, eles se tornam mais eficazes. E então, a gente tem inclusive a expansão ferroviária que vai ocupar o oeste paulista. Toda essa efervescência, o que ela permite, segundo Pérez? Permite a mobilização de setores sociais médios em transição que buscavam romper com uma sociedade do passado e avançar para outra conformação social. E aí, alguém me pediu para falar sobre maçonaria. Não sou eu que falo, é a Litsa, eu não tenho esse estudo, mas ela vai dizer o seguinte: vamos lá, eu não me lembro o nome da pessoa e agora eu não posso pegar, porque senão eu vou me atrapalhar, porque o livro não está digitalizado. Ela vai dizer assim: no plano cultural, os maçons traziam o positivismo que dialogava com alguns pressupostos espíritas. Tem gente que diz que Kardec é positivista. Eu aprendi com a Dora Contra que ele não é. Então, eu confio nessa fonte e continuo com isso. Mas positivismo é outro assunto. Vamos continuar aqui. O cientificismo era a pauta dos embates dos espíritas com a classe médica e os confrontos com o catolicismo de orientação ultramontana eram igualmente notáveis. Também muitos militantes do movimento operário gaúcho foram espíritas, segundo afirma Del Priore. Personagens que enquadraríamos no rol dos espíritas progressistas, parte que nos interessa. João Penteado, que além de espírita, permaneceu anarquista, como a nossa Dora encontra, até o fim de sua vida e chegou a ser diretor da Escola Moderna número 1, principal iniciativa dos anarquistas paulistas no campo da educação escolar. A Escola Moderna número 1 funcionou entre os anos de 1912 até 1919, quando foi fechada pelo governo de Estado. Vamos lá. João Penteado foi simultaneamente espírita e anarquista, pôde ser sem grandes sabores, porque essas duas manifestações do pensamento ocidental que se espalharam rapidamente na segunda metade do século XIX são frutos da difusão da sociedade de ideias em regiões que tinham a modernidade na agenda do dia, como era o caso do Brasil nos anos finais do Império e nos anos iniciais da Primeira República, segundo Pérez. E aí, quem é João Penteado, né? João Penteado, ele nasce em Jaú, em 1877. Antes de se tornar diretor da Escola Moderna, ele trabalha no comércio, vai exercer a profissão de tipógrafo, depois vai se tornar professor prático, vai lecionar nas principais escolas de Jaú, como no Liceu Granberry, acho que é, em Juiz de Fora, e escolas dirigidas pela educadora espírita Anália Franco, né? Então, que também é uma figura muito conhecida, né? Nós temos, inclusive, uma entrevista logo no começo do Paz Bem que eu fiz com a Samantha Lodge, que é uma das biógrafas de Anália Franco. Se você perdeu, volta na playlist e assista, por favor. Então, o que acontece? A revista Nova Revelação é lançada em 1903, e alguns anos depois ela se torna o órgão oficial da União Espírita do Estado de São Paulo, que é dirigida por Francisco Antônio Bastos, colaborador e companheiro de Anália Franco. E essa revista teve durante alguns anos o João Penteado como redator e gerente. Então, o João Penteado, o que ele apresentava nessa revista? Coisas de Leon Tolstói, né, cujas formulações acerca do cristianismo estavam centradas em aspectos sociais e políticos, com forte tendência anarquista, né, e ele vai falecer em 1965. Já a Anália Franco, que nós já falamos aqui, é da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, em 1901, voltada para atender crianças e instruir mulheres. Eu não vou entrar muito em Anália Franco, porque a gente tem a Samantha falando da Anália. A Anália vai publicar a revista da Associação Feminina, ela vai publicar a Voz Maternal, ela vai treinar, capacitar mulheres que tinham filhos, que eram mães solo como eu, para que tivessem algum tipo de emprego, que pudessem gerar receita. Ela vai pegar
a população do ventre livre, né, as crianças, e vai ensinar. Então, a Anália vem com toda essa proposta social que é fortíssima, né? E também nós temos um outro progressista no século XX, e nós temos aqui uma entrevista que eu também fiz no canal com o Alessandro César Bigueto, que também é professor da Universidade Livre Pampédia e biógrafo de Eurípides Barçanufo, que também ele viveu de 1880 a 1918 e ele fundou um colégio de vanguarda em Sacramento, Minas Gerais, denominado Colégio Anália Franco. Então, se você perdeu, vai lá na playlist e assista sobre Eurípides, a riquíssima entrevista com o Alessandro, e sobre a Anália Franco com a Samantha Lodge. Samantha também é professora da Universidade Livre Pampédia. Vamos lá. Então, ela vai falar que o espiritismo de Kardec é a emancipação da mulher, que existem polifonias e contradições na revista Espírita. Sim, porque a gente pode ter contradição sem ter que atacar o legado de Allan Kardec. Então, vamos lá. Os movimentos sociais militantes pela emancipação da mulher foram notados por Allan Kardec e destacados na Revista Espírita. Eu acho que eu já fiz um Paz e Bem, inclusive, sobre esse trecho da Revista Espírita, eu só não vou lembrar qual é, porque são muitos. E ela vai dizer que em junho de 1867, Allan Kardec vai dizer emancipação da mulher nos Estados Unidos. E ele vai destacar notícias daquele ano, dadas por periódicos como Siècle, não sei como se lê século em francês, gente, qualquer coisa coloca no comentário, e Grand Moniteur, deve ser assim, sobre a pauta da admissibilidade das mulheres em empregos públicos. Em 1869, no Siècle, ele vai anunciar a Assembleia Legislativa do Estado de Dakota, nos Estados Unidos, esse eu acho que eu não trouxe, que vai aprovar um projeto concedendo às mulheres o direito de sufrágio e elegibilidade. E em 1868, ele vai parabenizar uma mulher que prestou e foi aprovada com louvor no exame de bacharelado em ciências perante a Faculdade de Ciências de Paris. Em 1858, ele vai trazer um artigo que é o papel da mulher, que presume seja de autoria dele, mas é uma mulher idealizada, com uma beleza destacada, com virtudes pré-determinadas, como modéstia, delicadeza, sorriso, ingenuidade, simplicidade e bondade e caridade. É um olhar contemporâneo, embora seja uma projeção feminina estereotipada, sem grande profundidade, pluralidade, complexidade ou autodeterminação, diz a Litsa. Mas, na revista de 1865, tem uma dissertação intitulada Estado Social da Mulher, que é assinada por Baluz, e ela traz uma crítica à situação das mulheres contemporâneas, e ela tem uma tendência romântica, né, que é herdada mais ou menos do filósofo Jean-Jacques Rousseau, mas, e aí vai falar da mulher como virtuosa, ideal, da feminilidade, de todas essas questões. Mas, por exemplo, Kardec, em 1863, ele vai dizer as mulheres têm alma, e aí ele vai dizer que a mulher é emancipada moralmente. E nesse texto e em outros, ele vai sustentar argumentativamente a igualdade da mulher. Ou seja, em toda a sua obra, e aí a Litsa vai dar vários trechos aqui, ele vai dizer que ele tem simpatia, né, pelo ingresso da mulher na instrução em nível superior, que homens e mulheres têm deveres sociais, mas ele vai ter um olhar contemporâneo com relação às questões de gênero. Então, ele tem, né, essa questão de realmente emancipar a mulher. E ele a defende, inclusive em profissões, inclusive como a medicina, né? O Kardec vai escrever, olha, pobres homens, por que a mulher não poderia ser médica? Não é chamada naturalmente a prodigalizar cuidados aos doentes e não os daria com mais inteligência se tivesse os conhecimentos necessários? Não há casos em que, quando se trata de pessoas
de seu sexo seria preferível uma médica, muitas mulheres não têm dado provas de sua aptidão por certas ciências, da finura de seu tato nos negócios. Por que então os homens reservariam para si o monopólio, se não por medo de vê-las ganharem superioridade? É o que acontece ainda hoje, né? Sem falar de profissões especiais. A primeira profissão da mulher não é a de mãe. Ora, a mãe instruída é mais apta para dirigir a instrução e a educação dos seus filhos. E essa mensagem, ela vai criticar o quê? O desprezo social pela inteligência da mulher, que a gente ainda vê hoje, né? Ainda acontece demais. Ele vai dizer assim: se reflete e transcreve seus pensamentos, tratam-na ironicamente de mulher pedante. Se cultiva as ciências ou as artes, seus trabalhos não são levados em consideração, salvo raríssimas exceções, e contudo, como homem, ela precisa de emulação. Lisonjear um artista é dar-lhe o tom e coragem, mas para a mulher isso realmente não vale a pena. Então ele faz uma crítica a isso. E o livro dos Espíritos mesmo vai tratar, nós temos aqui na playlist, você perdeu Caminhos do Espiritismo ainda quando era apresentado por mim, ele vai trazer a igualdade de direitos entre as mulheres e a diferença de funções. Então, ela vai dizer que a pesquisa historiográfica, relembra, a Michael dissertou, está sempre envolvida com uma preocupação própria do tempo do pesquisador, né? Nós tentamos evitar anacronismos, mas essa é a questão que aqui ela está trazendo toda sobre os chamados da revista espírita. E ela vai trazer uma observação aqui, feita pela Dora Encontre, que as obras de Kardec apresentam tendências polifônicas, contrastantes e, por vezes, contraditórias, sem, entretanto, que se perca a coerência do núcleo central das ideias espíritas. Consideramos a análise do tratamento dado por Kardec ao tema emancipação da mulher um exemplo de tendências contrastantes presentes em suas obras. E aí a Lídia vai dizer o seguinte: por uma leitura histórica dos posicionamentos de Kardec sobre a questão da mulher, nós estamos chegando ao fim. Ela vai dizer: se podemos afirmar que a sociedade brasileira contemporânea ainda é machista, que a igualdade de gênero ainda não é uma realidade, nem nas classes médias, nem para as classes populares, o movimento feminista ao longo do século XX, ao mesmo tempo em que se expandiu como uma bandeira de apelo popular, multiplicou-se em diversas correntes e ganhou a atenção de artistas políticos, dos meios de comunicação e das pesquisas acadêmicas. Hoje podemos dizer que a sociedade brasileira se divide entre os apoiadores e os opositores dos movimentos ideais feministas. Parênteses aqui. O que se vê de mulheres, ainda que se digam de esquerda, mas reproduzindo várias das falas patriarcais, é impressionante. Inclusive, nessa minha recente separação, eu tive a oportunidade de ouvir de muitas dessas mulheres que a culpa por ter vivido um relacionamento abusivo também era era minha, porque eu não notei desde o começo. Então, isso mostra como nós, como coletivo, ainda não estamos preparados, né? Como coletivamente ainda não estamos preparados, né? Para acolher as mulheres, né? Para estarmos juntos, juntas e juntos defendendo todas as questões pertinentes. Então, a progressividade do espírito ainda é chave para a gente ler tudo isso com uma maior generosidade. Então, o Kardec, ele falava de valores como igualdade, o respeito, a liberdade no século XIX, ainda que inspirado por ideais iluministas, mas diversos movimentos emancipatórios do século XIX e XX continuam sendo horizontes de valores morais e inspiração para o aprofundamento e expansão dos ideais feministas. Então, assim torna-se evidente que avançar em um tema como o feminismo, que já era uma preocupação espírita no século XIX, é uma tarefa nossa, é uma tarefa histórica,
é o motivo desse Paz e Bem hoje, para convidarmos cada um de nós aqui para essa transformação da humanidade, né, que é um objetivo maior. Teóricas contemporâneas do feminismo já se propõem a desenhar o que chamamos de utopias feministas, com o significado da transformação de toda a ordem social na direção de uma lógica mais coletiva, cuidadosa, inclusiva, igualitária e livre. Então, assim, os ideais de progresso espírita e feminista convergem e podem, certamente, fecundar-se mutuamente. Esse é o belíssimo texto da Lídia Amorim. Espero que vocês tenham gostado. A programação do canal segue. E eu queria mandar um beijo para todos, todes e todos. Lembrando que tem a parada LGBTQIA+, em São Paulo, nesse final de semana. Um beijo grande para essa comunidade, para o querido Felipe, que tem essa representatividade aqui, e também tem o seu programa. Obrigada por estarmos juntos, juntas e juntos. Paz e bem, gente. Paz e bem.